Paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. E nós temos gravado uma série de vídeos aí em Marcos, Evangelho que escreveu Marcos. E só que eu gostaria hoje de dar uma pausa nessa sequência de vídeos de Marcos e falar um pouquinho de um outro assunto. Orando ontem ao Senhor, eu recebi dele essa mensagem e queria gravar aqui a respeito da Páscoa, né? Falar um pouquinho a respeito da Páscoa. Não no sentido da festa da Páscoa, ou o ritual religioso que é a Páscoa, mas mais o significado, o que significa a Páscoa, né? Nós temos que Páscoa significa passagem, né? Ou seja, nós vamos ver aqui no texto que um tempo em que o povo estava no Egito, e o Senhor estava para libertar o povo do Egito, e ele então ele dá uma ordem para que as pessoas matassem um cordeiro, um animal, pegasse esse sangue do animal e passasse na porta, na entrada das casas dos israelitas que estavam cativos ali no Egito há 430 anos, né? Porque naquela noite o Senhor ia passar, né, pelo Egito, e então ele ia trazer morte aos primogênitos de todos aqueles que estavam no Egito. E naquela mesma noite, após aquela situação, os egípcios então iriam liberar o povo que estava ali cativo para sair da terra do Egito, debaixo de um comando de Moisés, né, e Arão, e ia passar a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. Ou seja, então Páscoa significa, né, eu entendo que é uma passagem, né, é uma saída, vamos dizer assim, do povo, né, de uma situação de cativeiro, certo? E para uma liberdade em direção a uma terra prometida. Eu entendo Páscoa assim, a passagem, podemos dizer até que é a passagem da morte para a vida, né? Isso por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E é esse assunto que eu queria colocar aqui neste vídeo. Mas eu gostaria de começar com um texto que nós encontramos lá em Êxodo. Estamos falando disso mesmo, dessa saída do povo, né? Ali o Senhor já tinha endurecido o coração de Faraó e demonstrou o seu poder, trazendo diversas pragas, né, sobre o povo ali do Egito. Mas apesar dessas pragas, dessas coisas, desses juízos, né, que Deus trouxe sobre o povo do Egito, ainda assim o povo não liberava, né, vamos dizer assim, não deixava o povo de Deus, os israelitas, a saírem ali do cativeiro onde eles estavam há 430 anos. Até que veio essa situação aí da morte, né, dos primogênitos ali, e aí por meio disso eles então liberaram o povo para sair dali da terra do Egito. Mas vamos ver o texto. Está aqui em Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler aqui, não vou ler todo, né, o capítulo, porque senão é muito extenso, mas o relato está todo aqui no capítulo 12, né, do livro de Êxodo. Mas vamos ler alguns versos aqui que eu anotei. A partir do verso 1, diz assim, Êxodo 12, 1, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, princípio do ano, né?
Este vos será o primeiro dos meses do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra, na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses, com letra minúscula, né, do Egito, fareis juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí está. Né? Então o Senhor dá essa ordem para Moisés. O povo ali, Deus já tinha trazido diversas pragas, diversos juízos sobre Faraó, que mantinha o povo de Deus preso, cativo, ali na terra do Egito, até que, através dessa última praga, dessa última juízo, né, vamos dizer, essas pragas representam o juízo de Deus, né, sobre o Egito. E aí, por meio desse último juízo, vamos dizer assim, que é a mortandade dos primogênitos, o faraó então liberta o povo vai sair de lá. E a orientação é essa, né, que o povo de Deus, né, matasse então um animal ali, um cordeiro, um cabrito, pegasse o sangue, não é, desse animal, e esse animal tinha que ser sem mácula, perfeito, macho. Observe os detalhes, né, que o Senhor dá até os detalhes, né? Tem que ser macho, né, sem defeito, sem mácula nenhuma, perfeito, né, um animal novo ainda, certo? E mata de acordo com a quantidade de pessoas, né, que estejam na casa. E aquele sangue, eles comeriam animal com ervas amargas e pães asmos, sem fermento, né? E aí pegava aquele sangue e passava na entrada, na porta da entrada da casa, nos umbrais da porta, né? Na verga e nos umbrais da porta, colocando ali o sangue do animal. E quando o Senhor passasse ali por aquele lugar, com o destruidor, com aquele que iria matar, né, os primogênitos, ele vendo o sangue não entraria naquela casa, e aquela casa não sofreria esse juízo da morte dos primogênitos, da mortandade que haveria naquela casa. Mas a casa que não tivesse o sangue, né, então o destruidor iria entrar e haveria morte naquela casa. Esse é o sentido, né?
Então o que, que eu vejo aqui? Né? Isso aqui tudo é um simbolismo, né? São figuras do Antigo Testamento, livro de Êxodo, que prefigura, que mostra para nós, na verdade, o sacrifício de Cristo Jesus. Né? Ou seja, aquele animal simbolizava, né, por ser sem mácula, macho, o próprio Cristo Jesus. Esse animal seria sacrificado, né, em favor daquela família, daquela casa, ou seja, que o animal não tinha nada a ver com aquela família, com aquela casa que ali estava, mas ele era sacrificado, um animal inocente, sem mácula, sem culpa, pelo pecado daquele povo, daquela casa que estava ali, e aquele sangue iria então ser colocado na entrada da casa. Tudo isso representando o quê? O sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Ervas amargas, pão sem fermento, né? O cabrito assado, ou seja, é o próprio Senhor Jesus. Né? As ervas amargas poderiam representar aqui o sofrimento da morte, né, de Cristo. E o pão sem fermento, que representa assim uma nova vida sem pecado. Né? O fermento aqui no caso representaria o pecado, as coisas da nossa carne. Então seria uma nova vida de uma pessoa sem fermento, sem pecado, por meio de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo Jesus. Então é a Páscoa. Essa é a Páscoa, que tem esse sentido, né, de tirar a pessoa de uma situação de morte, de uma situação de condenado à morte, não é? Mas por meio do sacrifício de Cristo, por meio do sangue de Jesus. Não é? Nós então somos livres da morte, livres da condenação da morte. Não é? Jesus morreu por nós, ele deu o seu sangue, né? E pelo sangue de Jesus nós somos libertos da morte. Né? Esse é o sentido. Né? A casa aqui seríamos nós, né? Não é uma casa física, é uma casa, né, mas é a nós mesmos. Né? Quando nós temos a marca de Jesus, que é o sangue amado na cruz sobre a nossa vida, nós não sofreremos a condenação à morte eterna. Esse é o sentido da Páscoa. Mas continuando aqui no texto, né, nós lemos até o verso 13, pulando um pouquinho para o verso 17, o Senhor continua falando, ordenando, o Senhor ordena, né, a Moisés como ele teria que fazer, da maneira que ele teria que fazer, conforme ele teria que fazer, vai aqui discriminando aqui todo o capítulo 12. Eu não posso ler todo o capítulo, mas se vocês quiserem ver aí, o Senhor vai falar com vocês aí no capítulo 12 de Êxodo. Mas eu vou para o verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Né? No primeiro, aí continua falando, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Aí, verso 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Né? Sacrificai a Páscoa. E aí continua, então tomai o molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras também. Então as ombreiras, né, os batentes ali da porta e a verga de cima,
deveria passar ali o sangue, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Por quê? Porque aqueles que estiverem ali, né, dentro da casa, não correriam perigo pelo sangue de Jesus. É para ficar na casa. Amém? Aqui também já tem nós temos que permanecer na casa de Deus. Permanecer debaixo, né, do sangue de Jesus. Tá certo? Para que nós não venhamos sofrer, né, a condenação eterna. Verso 23, prosseguindo. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Né? Então, quer dizer, passando o destruidor por ali, né, o Senhor olhando, vendo o sangue de Jesus naquela casa, aquela pessoa não sofrerá o dano da morte aos que estiverem naquela casa. Tá certo? E aí ele ordena, verso 24, portanto guardai isso por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Certo? Muito bem. Esse, então, é o texto, né, que nós temos aqui. E aí, aconteceu isso mesmo, né, conforme o Senhor ordenara. E aí, no verso 29, vai contar, então, a morte dos primogênitos. Né. Naquela noite, próxima à meia-noite, ou melhor, à meia-noite, né, nesse sentido também, a volta de Cristo, será à meia-noite, não é? Que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até os primogênitos do cativo, que estavam no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Né? Então, todo que não tivesse o sangue de Jesus, a porta, a marca de Cristo, do Cordeiro, no caso, né? O sangue do Cordeiro sacrificado, esses haveriam de morrer. E aí, levantou-se Faraó, né, de noite, e vendo ali toda aquela mortandade, houve uma grande tristeza, um grande clamor no Egito, um choro muito grande, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Né? Então chamou Moisés, Arão, e disse, levantai-vos daí do meio do meu povo. Né? O Faraó disse a Moisés, sai daqui, né? Vós com os filhos de Israel, e servir ao Senhor, como tendes dito. Pronto, liberou o povo, né? Faraó liberou o povo, sai daqui. Levai também convosco as ovelhas, vacas, tudo que é seu, sai daqui. Né? E vai embora, né? Para que pare aquela praga, vamos dizer assim, dia da morte ali. E eles se apertavam para sair logo, né? Com eles. E aí pegaram ali a massa, a amassadeira, e aí até algum despojo que fazia parte do Egito, algumas coisas foram dadas a eles para que eles fossem embora, ali, saíssem ali do Egito devido àquela situação. E aí eles saíram e foram em caminho, aí mais para frente a gente vai ver que eles vão chegar a andar por ali pelo deserto, um tempo e tal, mas aí já é outro texto. Mas o que eu queria deixar aqui é isso, moço. Né, essa mensagem que o Senhor me deu da Páscoa, né? O próprio Senhor Jesus, nós vemos aqui em Mateus, eu gostaria de ver isso, o próprio Senhor Jesus,
ele comeu a Páscoa. Está aqui em Mateus, vários textos, mas vamos ler Mateus 26. O Senhor Jesus, ele próximo à sua morte, né, na cruz, verso 26, Mateus 26 aqui, eu anotei, diz assim, verso 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, vários discursos aqui, falando a respeito, verso 24, capítulo 24 e 25, falando a respeito do fim do mundo, da sua vinda, do juízo de Deus que viria, Jesus ensinando, mostrando, falando dos sinais que haveriam de acontecer, tá certo? Depois que Jesus terminou esse discurso, diz assim, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quando é que Jesus foi crucificado? Numa sexta-feira, à tarde, né? Ele morreu no final da tarde, né? Numa sexta-feira. Então, naturalmente, aqui seria uma quarta-feira, né? Daqui a 2 dias, quinta, sexta, será entregue para ser crucificado. Jesus já sabendo tudo que iria acontecer, né? E havia isso mesmo, havia um plano para matar Jesus, e eles queriam que fizesse isso antes da comemoração da Páscoa, né? Muito bem, mas daí da Páscoa, no caso a festa dos judeus, né? Mas não é aqui que eu quero quero entrar no sentido espiritual da Páscoa, né? Não é ritual, não é a festa da Páscoa, é isso é a mensagem que eu queria colocar aqui. Aí os discípulos, estando aqui no verso 6, né? Eu marquei aqui, eles estavam em Betânia, né? Jesus continuou fazendo ali milagres, e aí a última Páscoa, aqui no verso 17, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Né? Então aí já passa, eles sabiam que tinha um ritual a ser cumprido por ocasião da Páscoa, da festa da Páscoa. E eles perguntaram, onde é que nós vamos comer a Páscoa? Porque observe que lá, né, a ordenança era comer um cordeiro assado com pães asmos, sem fermento, e ervas amargas. E era isso, então ia ser servido lá. E Jesus orientou a eles que eles fossem a uma cidade, e lá estariam diante de um homem, e diriam a esse homem, está aqui no verso 18, e ele disse, ide à cidade a um certo homem, e diz a ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E assim fizeram como o Senhor ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então, Jesus sentado à mesa, ali estava o cordeiro, naturalmente da Páscoa, cordeiro pascal, não é? Pão, o sangue, o vinho, representando ali o sangue, não é? Estava tudo ali. As ervas amargas, ou melhor dizendo, né? O pão sem fermento, conforme a Páscoa. Né? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair, falando a respeito de Judas Iscariotes. Mas todos, quando ouviram isso, entristeceram, começaram a perguntar para Jesus, será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus bem sabia quem era, né? Muito bem. Aí no verso 27, ou melhor, a partir do verso 26, diz assim, e quando comiam, Jesus tomou o pão sem fermento, e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Né? Também o pão tinha esse sentido de ser o corpo de Cristo, de Jesus. É símbolo, é simbolismo. Né? Tomando o cálice e dando graças a Deus, lhe dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não bebereis deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É isso, né? Jesus ali reunido com seus discípulos, celebrando a Páscoa, que era uma ordenança
entre os judeus, que foi dado lá em Êxodo, mas tem essa representação, né? A morte de Cristo, a carne rasgada de Jesus na cruz, né? E o sangue derramado, que é o cálice da nova aliança, né? Representava o sangue de Jesus derramado em favor de nós todos, pecadores que somos. Né? E essa é a Páscoa, irmãos. Isso é o sentido da Páscoa. Nos dias de hoje nós temos uma mudança, né, muito grande com relação à Páscoa. Né? Que dia que se comemora a Páscoa? Não é no dia da morte. A Páscoa hoje não tem a ver com a morte. Muitos falam que a Páscoa é a ressurreição de Cristo no primeiro dia, ou seja, no domingo. Né? Na verdade, a Páscoa, né, é a morte e ressurreição. É a obra completa de Deus fez a nosso favor, nos libertando de nossos pecados e da morte. Né? Hoje nós temos a promessa de vida eterna por meio de Cristo Jesus. É só por meio de Cristo. Não é porque somos dessa religião ou daquela. Somos do judaísmo, ou do catolicismo, ou do cristianismo, ou do evangélico, ou enfim, várias denominações de religiões que temos por aí. Não. Somos libertos, né, da morte eterna. Somos libertos de nossos pecados por meio de Cristo, que é a nossa Páscoa. É aquele que foi sacrificado, né, sem pecado. Só assumiu sobre ele todos os nossos pecados. Não é? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a representação lá em Êxodo. Depois João Batista, quando viu Jesus, ele apontava para Jesus e dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é por meio do sacrifício de Cristo, da sua carne rasgada na cruz, o Cordeiro de Deus sacrificado em nosso favor, é que nós somos libertos de nossos pecados. Né? E haverá um dia, é aqui que eu queria entrar, né, e mostrar, que vai passar o destruidor. Vai passar o juízo final de Deus na terra. E quem é que vai ser salvo da destruição? Quem é que vai ser salvo da morte eterna? Quem é que vai ser salvo? É aquele que tiver o sangue de Jesus sobre ele, sobre a sua casa. Casa, que eu digo, é corpo, né? Sobre a sua pessoa. Né? Isso representa, irmãos, hoje pela fé. Nós não precisamos hoje matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro em nós. Né? Não é isso. Certo? Mas foi nos dado a fé em Cristo Jesus. E quando nós, então, reconhecemos isso, né, que nós somos pecadores, que nós estamos condenados à morte eterna, né, que devemos deixar essa vida de pecado, deixar o Egito, não é? Deixar o mundo de pecados, que era a representação do Egito. O Egito representa isso, o pecado, né, o mundo de pecado. E nós só temos um jeito de fazer isso, é quando nós pegamos o sangue de Jesus, pela fé, e colocamos e nos revestimos dele, né? Passamos sobre nós. Quando o destruidor passar, quando o último juízo, o juízo de Deus, que virá em breve, passar, e ele olhar para nós e ver em nós o sangue de Jesus, ele passará de nós e não nos matará. Mas aquele que não tiver o sangue de Jesus, aquele que não tiver pela fé, né, o sangue de Jesus em você, marcado com o sangue de Jesus, esse entrará em condenação e sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Lá em 1 Coríntios, né, havia uma situação. Deus fundou a cidade, lá na cidade de Corinto, fundou a igreja aos Coríntios, né? E a igreja, ela estava em formação, né? E havia lá problemas diversos na cidade, na igreja de Corinto. Então aqui no primeira carta aos Coríntios, capítulo 5,
estava acontecendo uma impureza muito grande, um pecado muito grande na igreja. E a igreja estava como que aceitando aquela situação. Né? Qual era o pecado? Né? Havia fornicação ali entre eles. Né? E existia uma fornicação lá, uma situação terrível, porque havia um irmão lá que abusava, abuso da mulher de seu pai. Né? Então, tinha relações com a mulher de seu pai, a concubina de seu pai, enfim, a mulher de seu pai. Né? E isso era fornicação terrível. Então, na cidade de Corinto, essas coisas tudo eram normais. Né? Mas na igreja do Senhor, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus, essas coisas não podem mais estar em nossa vida. Né? Então o pecado que representa o fermento, né, agora tem que ser tirado de nós. Tem que ser tirado. Quem faz isso é o Espírito Santo, quem faz isso é Deus, quem faz isso é Jesus. Né? E a partir do momento que nós começamos a andar com Deus, andar com Jesus, né, nós não podemos mais aceitar essas coisas em nossa vida. Então, onde no mundo nós praticávamos todo tipo de impurezas, né, de prostituição, de lascívia, de fornicação, enfim, todo esse tipo de pecado que existe no mundo hoje, a partir do momento que nós somos lavados no sangue de Jesus, temos a morte, a marca de Cristo, o sangue derramado por Cristo sobre a nossa vida, essas coisas não podem mais fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Aí é o pão sem fermento. Né? O pão sem fermento. A doutrina que é nos ensinada, que é a palavra de Deus, que nós devemos andar nela. Não podemos acrescentar e nem tirar nada daqui. Né? Infelizmente, as religiões de hoje, muitos colocaram coisas aqui que não deveriam colocar. E as pessoas acreditam, né, em coisas diversas para a sua salvação. E a salvação está somente em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Não é por fazer isso ou praticar aquilo. Né? Isso tudo era sombra lá dada aos israelitas lá na época que estavam lá cativos no Egito. Né? Que simboliza hoje o quê? O sangue de Jesus sobre a nossa vida. Antigamente mostrava lá, né, o sacrifício de animais. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animal. Né? Hoje não precisamos pegar lá um cordeiro, certo? Cada vez que nós pecamos, e vamos lá e oferecemos aquele cordeiro num templo, mesmo porque não tem mais templo, né? O templo de Jerusalém foi destruído, então não existe mais templo. O templo agora somos nós, né? Somos nós. Então, pela fé, hoje, nós, quando recebemos o Senhor Jesus, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós somos libertos dos nossos pecados. E essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. Aquele que diz que tem Deus, que tem Jesus, né, e continua no pecado, continua nas coisas erradas deste mundo, na verdade ele é mentiroso. Né? Ele está aumentando a ira de Deus, enchendo a ira de Deus sobre a sua vida. Então, a partir do momento que nós temos Jesus, nós temos que largar a mão, pedir para Deus deixar essas coisas na nossa vida. Deixar essas coisas do mundo. Porque se nós falamos que temos Deus, falamos que temos Jesus na nossa vida e continuamos praticando as mesmas coisas do mundo, nós estamos enchendo a taça da ira de Deus sobre a nossa vida, que será derramada no juízo. Né? É sério o negócio. Então, aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo, vendo aquela situação na igreja, ele traz uma exortação, uma palavra forte aqui. Né? Depois dele relatar e revelar o pecado que estava acontecendo ali, né? Ele diz assim no verso 7, com referência à Páscoa, olha só. Capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós, para nos livrar da morte eterna. Ele recebeu sobre ele a justiça de Deus, que é
o pecado, que é a morte devido aos pecados nossos. Não que Cristo tivesse pecado, ele assumiu os nossos pecados. É o caso do cordeiro lá, né, que foi morto e o sangue dele foi aspergido na porta, na verga, para que o destruidor não entrasse naquela casa e não trouxesse morte. Então, pela fé, hoje nós cremos que o Senhor Jesus, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Então não podemos mais ter o pecado, o fermento, o pão fermentado sobre a nossa vida. Limpar dessas coisas, certo? E ele continua dizendo aqui, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então antes andavam, faziam festa, né? E observe a festa da Páscoa hoje, que as pessoas aí praticam, né? Chocolate, né? Em vez de erva amarga, é chocolate doce. Em vez de cordeiro, é coelho. É um animal imundo, considerado imundo pelas escrituras, né? Em vez de pão sem fermento, é pão fermentado, né? Aí tem lá a colomba pascal, aqueles pães. Então, até o dia, né? Seria até a ressurreição faz parte do plano de Deus da nossa salvação, mas a Páscoa não é a ressurreição, a Páscoa é a morte de Cristo Jesus, Cordeiro de Deus sacrificado em nosso favor e ressuscitado ao terceiro dia, tá certo? É isso que nós precisamos entender, né? E aí ele continua, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então nós não podemos nos associar com aqueles que se prostituem, né, que cometem pecado graves, né, tudo pecado é pecado, mas prostituição, né? Aí ele continua assim, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Não Paulo não está falando aqui com aqueles que não são cristãos, que estão no mundo, né, que não creem no Senhor, que não tem a marca do sangue de Jesus na vida deles. Não é esse, porque se fosse para não ter comunhão, para não ter relacionamento, né, ou associação com esses, nós precisamos sair do mundo então. Não podemos viver no mundo, porque o mundo é o que tem no mundo, é isso. É roubadores, avarentos, idólatras. Então nós estamos, né, em relacionamento com pessoas assim, para não ter só na morte. Aí não tem sair do mundo, aí não podemos. Então não é com essas pessoas. Porque com essas pessoas nós temos que estar no meio. A igreja, aquele que é salvo em Cristo, ele tem que estar junto com essas pessoas para poder ser luz, trazer a luz do Evangelho a essas pessoas, né? Para que elas também venham entender, né, o que foi feito por Deus por meio de Cristo Jesus, né? Possam receber pela fé o Senhor Jesus e serem salvas também dessas situações. Mas ele continua, mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, aí são aquelas pessoas que estão na igreja e se dizem irmãos, se dizem cristãos, né? Aí, mas são devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda com mais. Nem ainda com mais. Não se associeis com essas pessoas que estão nas igrejas, que se dizem cristãos, mas praticam todas essas coisas aqui, né? Ou seja, são devassos, são avarentos, idólatras, maldizentes, beberrão ou roubador. Nós não podemos associar com pessoas assim, né? Nem sequer comer com essas pessoas. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, hoje em dia, na igreja, né, no meio da nossa comunidade, muitas vezes tem essa história, né? Você não pode julgar, irmão. A pessoa está em pecado lá dentro da igreja, fazendo coisa errada, aí você vai falar com a pessoa fala, você não pode julgar eu, irmão. Você não julgueis. Mas entendamos isso, né? Os que estão fora da igreja, os que não são cristãos, Deus vai julgar, eles já estão julgados, na verdade, né? Aqueles que não têm o sangue de Jesus, aquele que não tem
a marca de Cristo Jesus no seu corpo, esses já estão julgados, né? Infelizmente esses vão ir para a morte eterna, né? Por isso que Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Deus é o caminho, a verdade e a vida, então para chegar a Deus é só por Jesus, né? Agora, aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem irmão, né? Mas praticam essas coisas, que está aqui, eles são joio em meio ao trigo. Com esse nós não devemos comer, não devemos ter comunhão. E devemos sim julgar, porque ele diz que não julgais vós os que estão dentro. Paulo espantado, estava tendo um pecado grave na igreja de Corinto e a igreja estava calada, estava concordando com aquele pecado. O Paulo traz aqui, vocês não vão julgar esse Nico, tira eles do meio de vocês, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então muitas vezes um pecado não tratado dentro da igreja, consentido, né? As pessoas fecham o olho para o pecado, isso aí vai contaminar toda a massa ali no meio da igreja. Então, irmãos, tome muito cuidado, você que é cristão, né? Em se associar, em ter comunhão, em comer junto e andar junto com pessoas que até se dizem crentes, se dizem cristãos, mas não seguem a palavra de Deus. Pão fermentado, né? Pão, pessoas que se dizem cristãs, mas andam em pecado, andam com fermento velho, né? Que todos nós tínhamos, mas pelo sangue de Jesus, pela Páscoa, né? Que o Senhor nos deu, pela passagem da morte para a vida, do mundo para a vida eterna, da vida de pecado para uma vida sem pecado em Cristo Jesus. Isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, não podem mais praticar essas coisas aí. E para você que não conhece ainda o Senhor, que acha que porque você faz parte de uma religião, seja ela qual for, não é? Seja católica, romana, seja evangélica, seja espírita, seja qualquer outra religião, entenda isso, irmão. Só tem um jeito de nós nos livrarmos do juízo que virá, da ira de Deus que foi derramada lá no Egito sobre Faraó, representando o juízo de Deus, né, sobre aquele povo. E o Senhor está às portas, está voltando, o juízo final, o juízo de Deus, quando então o Senhor virá e exercerá o seu juízo, derramará a sua ira sobre toda a terra, está prestes a acontecer. E mesmo que não venha, mas você desça a sepultura hoje, né? Se você descer a sepultura hoje, então você, sem o sangue de Jesus, sem a purificação dos seus pecados pelo sangue de Jesus, desceu a sepultura hoje, sem essa marca de Cristo, que é o sangue, que é a Páscoa, não é? Você então já está com o seu destino selado, a morte eterna. O juízo de Deus será derramado sobre a sua vida, como foi derramado lá no Egito, né? Então, irmão, fica esse alerta aqui. O Senhor me colocou essa mensagem no meu coração para gravar aqui sobre a Páscoa e mostrar o sentido exato da Páscoa. Não é questão de uma festinha, domingo, comer bacalhau e comer ovinho de Páscoa e festejar, e que nem muitos fazem, pensam. Tem esse sentido, né? A morte e ressurreição de Cristo Jesus. Tá certo? Que você que não conhece as Escrituras, que não conhece, ainda não tem o sangue de Jesus na sua vida, fica essa mensagem aí. O juízo de Deus virá. Se você descer a sepultura antes da vinda de Jesus, o seu destino, sem o sangue de Jesus na sua vida, o seu destino vai estar selado. Não é porque você é católico, ou esse ou aquele, é porque você não tem o sangue de Jesus, ou tem. Se você tiver o sangue de Jesus, você está livre. Não sofrerá o dano da segunda morte. Mas se você não tiver, você estará condenado à segunda morte no juízo que virá. Tá certo? Mas
eu deixo essa mensagem, esse aviso da parte de Deus. Eu orando ontem ao Senhor, o Senhor disse para mim gravar esse vídeo e colocar de mais um alerta aqui. Não só os que estão de fora, que os que estejam de fora venham crer nessa palavra e receber o Senhor Jesus e sair do Egito, né, do pecado, do mundo e vir para a terra prometida, né, passará pelo deserto primeiro, né, haverá uma caminhada pelo deserto aí onde o Senhor vai nos ensinar, mas vale a pena, porque o final dela é a terra prometida, é o céu, tá certo? E você que já tem, já anda, já caminha, certo? Mas ainda está perdido em seus pecados, ainda está praticando coisas fermentadas na sua vida, coisas mundanas, né? Praticando aí avarezas, praticando aí devassidão, idolatria, né? Hoje existe uma idolatria no meio do povo de Deus evangélico, que diz que não adora imagem, mas adora ídolos humanos, pregadores, cantores, não é? E igrejas, templos, né? Eu sou dessa igreja, não, irmão, você tem que ser de Cristo, você tem que ter o sangue de Jesus na sua vida. Agora Deus vai te usar onde Ele quiser, seja aqui, seja ali, seja lá. Mas não é porque você é da igreja Assembleia, não é porque você é da Universal, não é porque você é da... Não, é porque você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Se não for assim, irmão, naquele dia você vai ter uma grande decepção. Você vai achar que porque você estava na igreja, porque você era religioso, você estava no céu, e não é por aí. É pelo sangue de Jesus, é pela fé, é por graça de Deus sobre a sua vida, que você possa ouvir essa mensagem e crer, né, no juízo de Deus que virá e na salvação em Cristo Jesus, tá certo? Só há um meio de ser salvo da condenação: sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida, os que estão de fora e os que estão de dentro. Amém? Que você ouça, e a minha oração por você é essa: ao ouvir essa mensagem, creia no Senhor Jesus, se arrependa da sua vida de pecados, né? Lance pela fé os seus pecados antigos, né? Não importa quais a gravidade deles, lance sobre Jesus, né? Ele colocará o seu sangue sobre a sua vida, e naquele dia, no juízo final, ao ver o sangue de Cristo em você, Deus não te condenará. Deus te dará a vida eterna que está em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Amém? Você que ainda não conhece, a minha oração é essa: creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e será salvo. Salvo do que, irmão João? Salvo da morte, da condenação, do juízo de Deus que virá. Amém? Que Deus, o Senhor, os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.